paz do Senhor a todos. Estamos mais aqui nesse domingo para estudar a palavra do Senhor. E eu posso dizer que essa aula de hoje vai ser uma aula especial. Ela vai ser especial porque ela vai tratar de uma questão em que muitos que estão aí fora não sabem como funciona, em que nós cremos e como começou e as pessoas responsáveis por esse ministério, por essa denominação, de onde eles vieram. E isso é importante sabermos. Estamos aqui num local que deu origem dentro da vontade de Deus, dentro do coração de Deus. Era algo que já ardia há muito tempo e esse casal trouxe para o povo evangélico esse ministério, essa denominação. E ela está sendo bênção na vida de muita gente, porque está sendo diferente de tudo aquilo que você ouve aí fora. É diferente de toda a maneira de se falar de Deus, da maneira de se tratar com os servos, com as servas. E isso tem sido muito bom, porque isso, conforme for se desenvolvendo, e a base de tudo isso que está sendo colocado, ela vai se sustentando cada vez mais. Diferente de outras denominações que começaram muito bem, mas hoje em dia nem se pode dizer que aquela denominação, aquela liderança realmente tem Deus como centro daquela denominação. E o Evangelho não muda. O Evangelho não muda, mas os métodos, eles mudam. A maneira como vamos lidar com a pessoa que vem para servir ao Senhor, isso muda. O Evangelho na Bíblia não muda. Então, se tratando do que eu quero trazer para vocês, o que crê a igreja primitiva Amor ao Próximo? Essa é uma denominação que está aqui em Carapicuíba. Ela tem visões acerca da palavra, não que um anjo tenha nos revelado uma nova religião, não que um anjo tenha vindo e aparecido num quarto e aí deu origem, não é nada disso. Tudo é uma questão do trabalhar de Deus de uma maneira que, para aquele casal que começou esse ministério, não foi nada planejado, não foi nada escrito para que depois se colocasse em prática, mas algo espontâneo e imediato. Aí surgiu esse ministério. A Igreja Primitiva Amor ao Próximo, ela foi fundada ou melhor, não vou falar fundada, porque o nosso fundamento é Jesus Cristo. Mas ela foi inaugurada em 13/5/2023. Depois da inauguração,
houve o registro desse ministério em 12/6/2023. Os que começaram essa obra, que deram início a essa obra, que as pessoas chamam de fundadores. Sabemos quem é o fundador dessa obra, é Jesus Cristo. Mas tem pessoas humanas que começaram essa obra, que foi o casal Raimundo Damião dos Santos Pinheiro e Rosimari de Matos Pinheiro, começaram essa obra. Foi um casal que vieram da Assembleia de Deus, tiveram algumas experiências com outras igrejas antes, quando eram bem novos, e perceberam que fugia muito desse contexto religioso no que diz respeito aos ensinos bíblicos, e foram para a Assembleia de Deus em Belém do Pará, o lugar onde eles nasceram, e lá fizeram parte da Assembleia de Deus, Ministério das Missões, fizeram vários trabalhos ali e faziam tudo por amor à obra. E a Assembleia de Deus naquele tempo é bem diferente da Assembleia de hoje, isso vocês percebem no dia a dia. E com o passar do tempo, vieram morar em São Paulo, no lugar chamado Embu das Artes, ainda continuando a Assembleia de Deus, já como a Assembleia de Deus das Missões era ligada à Assembleia de Deus Ministério de Belém, então passaram a frequentar e a fazer parte da Assembleia de Deus Ministério de Belém. Raimundo Damião foi reconhecido como diácono, depois consagrado a presbítero, mas já vinha de uma experiência pastoral de outra Assembleia de Deus em Belém do Pará, com outro ministério, mas como vocês sabem que o Ministério de Belém não reconhece a consagração das pessoas que vêm de outros ministérios, eles se colocam nessa posição de autoridade para desconsagrar. Isso que eu estou falando não é mentira, todos vocês sabem. E você sabe que uma vez uma pessoa consagrada, ela não pode ser desconsagrada. Se você está no ministério e você é consagrado a presbítero, se você vier aqui para a igreja primitiva, amor ao próximo, você vai ser reconhecido pela consagração que você teve, o que aconteceu naquele outro ministério. Ninguém da face da terra, ministério nenhum, denominação nenhuma, tem o poder de desconsagrar alguém como fazem a Assembleia de Deus Ministério de Belém. Diferentemente da Assembleia de Deus de Madureira do Brás, que reconhece a consagração de outros ministérios, porque esse é o certo. Então a Igreja Primitiva Amor ao Próximo vai por esse caminho. E com o passar do tempo, Deus tocou no coração desse casal, em especial para quem pensa que o ministério feminino é um ministério abaixo do ministério masculino, está enganado. Que o ministério Igreja Primitiva Amor ao Próximo começou não exatamente por uma decisão do pastor Raimundo Damião, mas sim da sua esposa Rosimari de Matos Pinheiro, que automaticamente envolveram o seu filho, que já vinha com o pensamento de sair do Ministério de Belém, que era o professor Johnny Lima, que é esse aqui que vos fala, juntamente com a sua esposa Lene Dalva. Mas eu não tinha coragem de sair do Ministério de Belém. Por quê? Eu era presbítero lá,
professor de teologia lá. As considerações eram muito grandes, as regalias eram boas, o que era apresentado era muito bom. O poder de marketing que fazem em cima do nome Assembleia de Deus Ministério de Belém e das pessoas que fazem parte desse ministério são colocadas num grau totalmente elevado, ao ponto de, certa vez, eu ouvi da voz de um pastor dizer para mim: Johnny, um diácono da Assembleia de Deus Ministério de Belém vale mais do que qualquer pastor de qualquer outra denominação. Claro que isso é um absurdo. Ouvir uma coisa dessa é uma coisa que só mostra fanatismo e só mostra o poder de marketing, o poder de persuasão que esse ministério, Assembleia de Deus Ministério de Belém, tem. Eu não estou falando mal desse ministério ao qual esse casal saiu, Raimundo Damião e Rosimari Lima. Eu só estou contando aqui como tudo aconteceu. É exatamente alguma dessas questões que a gente precisa entender. Esse casal não saiu brigado da Assembleia de Deus. Esse casal não saiu da Assembleia de Deus porque não aceitou orientações, não concordou com orientações. Não foi isso. Talvez eu que vos falo tenha saído por esses motivos, por não concordar com assuntos teológicos, por não concordar com doutrinas radicais que não existem na Bíblia, mas colocadas sobre o ombro do povo. Talvez você possa colocar essa responsabilidade da minha saída do Ministério de Belém por essas coisas e outras mais, que em breve talvez eu trate delas. Mas esse casal, Raimundo Damião e Rosimari, saíram na direção do Espírito Santo, saíram na direção de Deus. E saíram, como dizem muitos aí fora, debaixo da bênção. Tudo certinho. Mas, primeiramente Deus e segundo, Rosimari Lima, que chamando o seu marido a um certo local e mostrou um pequeno salão. E o seu marido, Raimundo Damião, por não querer também assumir uma responsabilidade tão grande nesse sentido, chamou o seu filho, que era professor lá do Ministério de Belém, para ouvir a proposta da própria mãe e ver o que aconteceria. Não estava nada planejado, não estava nada certo, mas ali naquele local, a Rosimari Lima, olhando para tanto seu filho como seu marido, e disse: esse é o lugar que Deus preparou para fazer a sua obra. E automaticamente, palavras inspiradas, cheias do Espírito Santo, palavras impactantes, dificilmente eu ou meu pai diríamos não. Aí começou toda aquela preocupação. Como agora sair? Como se desligar? Para quem não sabe, e para quem está lá dentro e vai sair, ouça bem esse conselho, ouça bem o que eu vou dizer. Quando a pessoa está tanto no Ministério de Belém, como em outros ministérios mais elevados, ele se desliga desse ministério, ele precisa se desligar bem, ele precisa se desligar
da maneira correta. Jamais te desligue desse ministério de boca. Eu não estou falando que de onde eu saí, do setor de onde eu saí, eu, meu pai e minha mãe, que é o setor 26 aqui em Carapicuíba, poderia acontecer isso. Mas para prevenir, fizemos isso. Quando nós desligamos do Ministério de Belém, nós gravamos em áudio todo o processo, gravamos em vídeo, está até no YouTube, o meu desligamento do meu pai, sendo dito isso publicamente. Aí você deve estar nos perguntando, mas por que vocês fizeram isso? Nós fizemos isso porque eu tenho um pensamento, eu tenho uma ideia. A Assembleia de Deus deixou de ser não de Deus há muito tempo. Então não é mais um ministério que nós podemos confiar. Eu não estou falando que todas as Assembleias de Deus são assim. Nós sabemos que tem a Assembleia de Deus com um ministério novo aí, que é diferente desses ministérios grandes, que tem homens de Deus lá, tem mulher de Deus lá. Se eu for citar aqui, grandes amigos meus da Assembleia de Deus, de ministérios novos que aí surgiram, são vários. Mas pela experiência que eu ouvi de uma certa pessoa, de um certo amigo, que ao sair da Assembleia de Deus, e aconteceu algumas coisas desagradáveis ao novo ministério que ele estava abrindo, eu achei por bem não sair só de boca, mas que isso fosse tudo documentado e registrado. Ok, isso está resolvido. Agora nós estamos aqui, Igreja Primitiva Amor ao Próximo. O que nós cremos aqui? Nós cremos em Deus, que Deus criou o céu e a terra, que Deus criou Adão e Eva, e que o homem e a mulher vieram por uma criação de Deus. Nós não cremos que o homem e o macaco vieram de ancestral em comum. Nós não cremos que a sociedade aí fora diz acerca do casamento. Nós não cremos que um homem, nascido homem, pode se transformar em outra coisa além de homem, ou mulher que nasceu mulher, possa ser algo além de mulher. Então nós cremos que Deus fez todas as coisas e Ele é o que nos protege. Cremos também em Jesus Cristo, que Ele é o Messias, que foi crucificado em uma cruz e que ao terceiro dia ressuscitou. E que um dia voltará para buscar o seu povo. Nós não falaremos em detalhes acerca do arrebatamento da igreja, porque esse simplesmente é uma síntese histórica do que a igreja primitiva Amor ao Próximo crê. Cremos também no Espírito Santo, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Cremos que o Espírito Santo é uma pessoa. Não cremos que o Espírito Santo é uma força ativa, que é uma coisa impessoal. Cremos que Pai, Filho e Espírito Santo compõem a Trindade. Nós cremos aqui na Trindade. Nós não cremos naquela doutrina que diz só Jesus, que Pai, Filho e Espírito Santo são divisas de uma única pessoa, Jesus. Nós não cremos que só o Pai é o Deus Todo-Poderoso e Jesus é o Deus Todo-Poderoso abaixo de Jesus. Nós não cremos que Jesus é o anjo Miguel, nós não cremos. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e o Espírito Santo é uma pessoa. E aí você pode me dizer, se ele é uma pessoa, ele tem corpo?
Não necessariamente. O porco tem corpo, mas não é uma pessoa. Então nós acreditamos que o Espírito Santo tem corpo porque ele tem personalidade. Ele pensa, ele chora, ele ri, ele se alegra e ele se entristece. Então cremos em Deus Pai, em Deus Filho e cremos também no Espírito Santo. Também aqui na Igreja Primitiva Amor ao Próximo, nós não supervalorizamos, mas orientamos as pessoas usarem as suas vestimentas com modéstia, não algo extrapolante que chame a atenção e que cause a queda ou escândalo dos nossos irmãos. Então nós não proibimos aqui um pregador, homem de Deus, servo do Senhor, que use um cavanhaque ou que pregue tendo uma barba. Nós não proibimos pregadores que são homens de Deus e mulheres de Deus, que ao subir no púlpito é necessário que ele venha lá do seu ministério de terno e gravata, a não ser que o seu costume seja esse. Nós não supervalorizamos os costumes que aí se pregam aí fora, como se fossem doutrinas da Bíblia. Nós entendemos que os bons costumes servem como orientação para os membros em questão da modéstia, no vestir, não se maquiar e fazer aquilo que é proibido e é colocado no nível da Bíblia, enquanto que isso não está no nível da Bíblia. Então os costumes aqui, eles têm o seu lugar só de aconselhamento. Porém, temos a doutrina genuína, que é a doutrina da palavra de Deus. O que está na Bíblia, isso nós pregamos. Nós não pregamos aquilo que o fundador colocou como proibição. Exemplo, Deus é amor, tem as proibições lá. Por que ao respeito às proibições? Porque o fundador, Davi Miranda, deixou aquelas proibições. Assembleia de Deus, Ministério de Belém, tem aquelas proibições por respeito ao fundador. Os pastores me diziam muito quando eu estava lá: Johnny, nós não removeremos os marcos. Então eles têm esse respeito muito pelo... aquele fundador deixou como costume. Aqui na Igreja Primitiva Amor ao Próximo, o fundador, embora tenha sido criado, e seus filhos também sido criados na Assembleia de Deus, abaixo daqueles costumes, todos acharam por bem, segundo a palavra de Deus e a inspiração do Espírito Santo, porque nada que é feito simplesmente pelo desejo humano e pela carne humana. Tudo está interligado à direção do Espírito Santo. Nós não precisamos de nenhum anjo vir nos revelar nada. A palavra do Senhor é o que nos revela. E também nós cremos aqui, vocês já entenderam que os costumes aqui não têm esse peso. Também nós cremos aqui que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito ali é a palavra de Deus para a nossa edificação, para a nossa regra de conduta e fé. Tudo que está na Bíblia nós cremos. Se o que existe lá e não é entendido por nós, é porque alguma coisa em nós precisa de mais dedicação, de mais atenção, de mais estudo, de mais orações, e aí, para assim a palavra do Senhor venha a ser totalmente o que ela é em nossas vidas. Também nós aqui da Igreja Primitiva Amor ao Próximo, em relação à Santa Ceia,
Nós não condenamos igrejas que fazem a sua Santa Ceia todos os domingos. Nós não condenamos ninguém que faça a ceia uma vez no ano, como faz a congregação cristã. Nós fazemos a Santa Ceia aqui todos os meses. E a Santa Ceia para nós é um memorial. O pão e o vinho são apenas símbolos do sangue e do corpo de Cristo. Diferentemente em quem crê na transubstanciação, como acontece na Igreja Católica, que o corpo, o pão se transforma realmente no corpo, na carne, e o vinho se transforma em sangue, realmente não. Essa não é a nossa doutrina. A doutrina é a doutrina que nós acreditamos ser bíblica, que é apenas um memorial que vai trazer-nos a lembrança daquilo que Deus fez por nós. E quem participa da Santa Ceia? Todo aquele, de preferência, que seja batizado nas águas. Isso é uma regra? Não, biblicamente nós não seguimos isso como uma regra, mas seguimos a orientação de que aquele que está ciente, está capacitado, está com a sua vida certa, está consciente, ciente de que ao fazer aquele ato, ele não está fazendo de uma forma desrespeitosa, cremos que ao fazer isso, ele está em comunhão com o Senhor. Nós não levamos numa interpretação como faz as igrejas aí fora, como fala, aquele que tomar indignamente será réu, trazendo assim a culpa para aqueles que vão tomar, como se aqueles que vão participar não fossem indignos. Para quem não sabe, todos nós somos indignos diante do Senhor. Ninguém é digno de participar da ceia, ninguém. Nem pastor, nem pastora, nem missionária, nem ninguém. Mas nós tornamos dignos pelo reconhecimento e pelo respeito e pelo que nós fazemos ali naquela solenidade em relação àquele momento importante. Então a ceia do Senhor, ela não se limita simplesmente àquele que é batizado nas águas. Primeiro que não há um texto tão claro que diga que para a pessoa participar da ceia do Senhor tenha que ser batizado nas águas. Não existe esse texto. E se alguém quiser comparar a circuncisão e a Páscoa com a ceia, com o batismo e a ceia do Senhor, isso é complexo. Porque se eu pego aqui a Páscoa, não existe mais para nós que não somos judeus. E no lugar da Páscoa ficou a Santa Ceia. E se a circuncisão, quem ficou no lugar da circuncisão foi o batismo, ou seja, se eu colocar um no lugar do outro, ou eu trazer a mesma ideia de que para participar da Páscoa tinha que ser circuncidado, como isso é verdadeiro na cultura judaica, e trazer isso para o nosso dia, dizer que uma pessoa só pode participar da ceia do Senhor se for batizado, porque lá no Antigo Testamento só podia participar da Páscoa quem fosse circuncidado. Se eu trouxer essa ideia para a igreja primitiva, amor ao próximo, como alguns pensam aí fora, para justificar que a pessoa tem que ser batizada nas águas, eu vou trazer para dentro da nossa igreja a doutrina da Igreja Católica, que é certo batizar crianças, porque lá no costume judaico, a criança, ao 8º dia de nascido, era circuncidado.
E ela tem fé para entender isso? Não. Mas dentro da cultura judaica, a fé dos pais abrangiam essa criança e essa criança era sustentada pela fé dos pais e ela era circuncidada ao 8º dia e ao chegar à sua fase mais amadurecida, ela participava da Páscoa. Se eu trouxer isso para cá, eu vou batizar crianças. E no nosso ministério, que Deus colocou em nossos corações, na igreja primitiva Amor ao Próximo, nós não batizamos crianças, apresentamos crianças. Não naquela apresentação judaica, que alguém estar argumentando, mas até naquela apresentação de Jesus, se vocês forem seguir todos os padrões judaicos, vocês sabem que não é só levantar a criança e orar. Eu sei disso, nós sabemos disso. Mas a apresentação da criança que nós fazemos é na apresentação, no costume, a que nós é permitido. Não é na apresentação no costume judaico. Então, se trouxermos essa questão da circuncisão e a Páscoa para a nossa denominação, a gente vai ter que concordar que a Igreja Católica está certa quando batiza bebezinho. E nós falamos que nós não batizamos os bebezinhos porque eles não têm consciência de pecado. Ou seja, eles não têm fé para crer. Só que também a criança judaica, ao 8º dia, também não tinha fé para crer. E também não tinha consciência. Mas eles eram circuncidados. E pela fé dos pais. Nós não poderíamos dizer também que pela fé dos pais a criança poderia ser batizada? Se nós quiséssemos colocar esse costume aqui, estaria biblicamente correto. Mas como a gente ainda entende, ainda está nesse ramo de corrente teológica de aceitar só adultos e batizar, nesse exato momento que eu estou falando aqui, a igreja só batiza pessoas conscientes realmente dos seus pecados, e as crianças que são recém-nascidas, elas serão apresentadas. Então, esse é o costume que nós aceitamos nesse momento. Casamento. A igreja primitiva, Amor ao Próximo, entende que há uma pessoa se unir à outra e ter uma vida de fidelidade, de dignidade, em que o marido é fiel à esposa, a esposa é fiel ao marido, e ele serve ao Senhor com extrema fidelidade ao Senhor, servindo na obra do Senhor com fidelidade. Embora esse casal não esteja registrado em cartório diante de Deus, para a igreja primitiva Amor ao Próximo, essas pessoas estão casadas diante do Senhor. Não impedindo essa pessoa que não está casada de dirigir um cargo como na frente das crianças, ou então no círculo de oração, em qualquer outra função. Porque acreditamos que o casar no cartório é só uma questão de lei em que uma nação estabelece. E isso é bom para adquirir seus direitos futuros. Bem que hoje em dia a lei dá até direito à mulher que às vezes vive não casada. Então nós chamamos isso de união estável. Nós não aceitamos aquela colocação em que as igrejas aí condenam essas pessoas que estão juntas e não casadas em cartório físico do homem. Que as pessoas dizem que essas pessoas estão em fornicação. Porque essas pessoas limitaram o conceito de fornicação simplesmente aquilo que já é ensinado meio que popularmente, trazendo a definição e o conceito do que é adultério e do que é fornicação.
Então, dentro do conceito limitado, adultério é a relação sexual de um homem casado com outra mulher também casada. Ou essa mulher casada com um homem casado. Ou essa mulher não é casada, mas se envolve com um homem casado. Aí entra um outro significado, por ela não ser casada. Porque a fornicação é a relação entre duas pessoas não casadas. Ou seja, se uma pessoa é casada e tem relação com uma pessoa não casada, o que é casado está adulterando e o que não é casado está fornicando. O casado em cartório adultera e o que não é casado em cartório fornica. Então, fornicação é a relação entre pessoas não casadas e adultério é a relação entre pessoas casadas. Então, esse conceito limitado, sem o conhecimento aprofundado, tem prejudicado muitos casais cristãos, que muitas vezes a mulher quer casar, mas o marido não é evangélico e por um momento ele não quer casar, ou vice-versa. Aí essas igrejas aí fora, muitas dessas igrejas aí fora, dizem que essa irmã que é fiel ao Senhor, é fiel ao seu esposo, ela está em pecado, ela está em fornicação. E por esse motivo, ela não pode participar da Santa Ceia, ela não pode ser uma dirigente das irmãs, ela não pode exercer nenhum trabalho na igreja, mas simplesmente ficar lá no banco, sentadinha, caladinha, porque enquanto ela não se acertar, enquanto ela não resolver o pecado dela, ela vai ficar ali meio que desprezada. Não é isso que a igreja primitiva, amor ao próximo, ensina. O que nós ensinamos aqui, que para ser fornicação, tem que ser uma relação realmente entre duas pessoas que não sejam casadas, para não fugir do conceito. Mas a gente vai um pouquinho além. Fornicação para nós é a relação sexual entre uma pessoa casada sem compromisso. Aí isso é um pecado de fornicação. Mas aquela irmãzinha que porque ainda não casou e alguém diz que ela está em pecado de fornicação, essa pessoa não sabe o que está falando. Ela é fiel ao seu marido, ela está casada há mais de 10 anos com o seu marido, ela tem os seus filhos, ela é fiel ao seu marido, ela é fiel à obra do Senhor, ela é uma mulher de oração, ela é uma mulher que faz as coisas corretas. É injusto alguém dizer que essa mulher está em pecado de adultério, dizendo em outras palavras que aquela mulher não tem responsabilidade e ela não tem a tendência correta de se viver uma vida de mulher com seu marido. É como se ela tivesse uma ação sexual sem responsabilidade. Relação sexual irresponsável é aquela relação de mulher ou daquele homem que tem relações sexuais com várias pessoas. Isso é fornicação. Porém, as igrejas aí fora deixam essas pessoas de lado e só aquela que é casada no papel que é apta para fazer a obra do Senhor. Isso aqui não é o que a igreja primitiva Amor ao Próximo prega segundo a palavra de Deus. Não é isso. O cartório mesmo só foi criado em 1700, bem recente. Não tem nenhum caso na Bíblia em que alguém foi em cartório fazer um registro para que aí então fosse considerado casados. Aquilo que Deus uniu não separe o homem, é porque Deus é que une, Deus é que faz o casamento. Não é lá no cartório. Cartório é só uma questão de lei da nação, mas o que faz o casamento acontecer, o que faz o casamento durar é Deus. Isso fique claro. Então, o casamento estável
embora não seja feito no papel, porque esse era um método que a Igreja Católica fazia para ter o controle de massa dos seus adeptos. Então, se casava para receber a bênção da Igreja Católica, porque a maioria das vezes era um padre que se fazia essa celebração e abençoava aquele casal, e aquele casal que não fosse abençoado pelo padre através do casamento não seria de Deus. E nós discordamos disso. Embora não aconteça nada do que se diz respeito às cerimônias religiosas, mas se aquela mulher for fiel ao seu marido, ela está biblicamente dentro da palavra de Deus. Consagração ao ministério. Na igreja primitiva Amor ao Próximo, como eu disse, nós não desconsagramos, nós não temos autoridade e ninguém tem autoridade para desconsagrar os nossos irmãos que vêm de outros ministérios para fazer e dar continuidade a essa obra. Eu não preciso falar, mas você sabe que tem muito obreiro que tem saído de ministérios pequenos e ido para ministérios grandes com uma consagração evangelística, pastoral, presbítero, que ao chegarem nessas igrejas são considerados como meros obreiros que precisarão conquistar realmente a verdadeira consagração. Isso é antibíblico, isso é desrespeitoso, isso é se colocar no lugar de Deus, porque se eu chego a desconsagrar alguém porque vem aqui para a igreja primitiva Amor ao Próximo, eu estou querendo tirar o lugar de Deus e dizendo que aqui é realmente a decisão final divina e a consagração que é realmente valorizada e oficializada. Quem pensa assim está usando o poder da mídia, do marketing, da posição, da fama e desse crescimento que foi Deus que deu para dizer que tem autoridade para fazer isso. Então aqui nós não consagramos pessoas que não têm compromisso com o Evangelho. Tem compromisso com o Evangelho? Veio do ministério, realmente tem esse chamado, a gente não vai desconsagrar, a gente vai conversar, a gente vai dar um tempo para aquele irmão e aí sim ele vai ser reconhecido e publicamente será anunciado isso para a igreja. Jamais iremos desconsagrá-lo. Se ele chegar aqui como pastor, ele será. Jamais será um obreiro. Obreiro todos nós somos, mas eu estou falando de posições ministeriais. Também aqui nós não temos aquela questão, mas que é bom, que aquele que é batizado com o Espírito Santo e tem o dom de falar em línguas, amém. Você será consagrado sem você ter o dom de falar ou não falar. Porque quem fala em línguas é porque tem o dom de falar em línguas. E essa língua pode ter uma variação, que aí o outro dom, que é o dom de interpretação, vai interpretar essas línguas faladas. Porque só falar a língua por falar e ninguém entender nada, essa é uma questão de que aquele que está falando está sendo edificado, ok. Mas sempre é bom ter aquele que interpreta essas línguas faladas para que o povo possa entender essa mensagem. Então, qualquer outro ministério aí fora quer consagrar a pessoa se ela falar em línguas, tiver o dom de falar em línguas. E é meio contraditório isso, porque se eu vou exigir de um obreiro que ele tem que falar em línguas, porque falar em línguas é um dos dons, dos 9 dons do Espírito Santo. Então ele também tem que ter o dom de profetizar, ele tem que ter o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, ele tem que ter os 9 dons. Agora, pegar só um dom e privar aquela pessoa do chamado de Deus, isso não é bíblico. Onde que está na Bíblia que um homem foi separado
tanto por Jesus ou pelos apóstolos, porque falava em línguas. Me mostra um texto na Bíblia. Não existe. Homens que foram separados na Bíblia, está lá. Leia lá na sua casa. Começa ali de Atos, capítulo 6. Homens cheios do Espírito, de boa conduta, conhecedores da palavra. E esse tipo de gente que deve ser consagrado. Então vamos ler aqui. O que diz aí, pai? Atos, capítulo 6, a consagração dos... Atos, acho que é capítulo 6, né? Que é a consagração lá, ver o que eles tinham que ter. Ali sim, não era falar em língua, não, tem que falar em língua. Aí depois eu vou para um outro ponto. Em vez de falar em língua, que eles dizem, como eu fui consagrado, eu cheguei até o presbitério, quando eu estava na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, fizeram pelo menos essas duas perguntas são básicas quando eles fazem lá. O irmão é batizado com o Espírito Santo? Fala em línguas? Primeiro. Aí depois, irmão é dizimista? Ok, depois a gente fala sobre isso. Então. Capítulo 6? Capítulo 6. Dos diabos, Sim, né? sim. Aí se eu ler. O que é que eles tinham para ser consagrados? Pode, se eu ler o capítulo 6, vai ser aí no verso. Vai ser assim. Aqui o capítulo 6, ora, naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos sim. Elonitas contra os hebreus, sim. Porque a viúva dele estava sendo esquecida na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade, discípulos disseram, não é razoável que nós abandonamos a palavra de Deus para servir a mesa. Mas, irmão, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, o qual encarregarão desta serviço. Olha as qualidades. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, né? Então, de 7 homens de boa reputação. Boa reputação. Cheio do Espírito e de sabedoria ainda. De sabedoria. Você vê que não é uma obrigatória a pessoa falar em línguas. Falar em língua não significa que a pessoa é cheia do Espírito Santo. João Batista não falou em língua, mas era cheio do Espírito Santo. O próprio Cristo não tem nenhum texto que ele falou em língua, né? Seus seguidores, nem Ezequiel, nem Isaías não falou em línguas. Eu não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que criar essa meta de que a pessoa tem que falar em língua para ser consagrado, para ser um presbítero, um diácono, um evangelista, pastor, tem que falar. Não é. Se falar é bom. Se você tiver todos os 9 dons, é bom, é ótimo, excelente. Mas isso não é regra. E outra coisa, eles dizem que a pessoa tem que falar em língua para ser consagrado. Onde tem isso na Bíblia? Não existe. Então, é uma coisa criada por eles, para controle deles, não sei para quê. Biblicamente, a gente vai pela Bíblia. A igreja primitiva, amor ao próximo, vai pela Bíblia. Outra coisa, todo obreiro que foi indicado para ser consagrado nessas igrejas aí fora tem que ser dizimista. Onde é que está escrito na Bíblia? Onde é que está aí na Bíblia que os apóstolos consagrou alguém que tinha que ser dizimista? Porque se não for dizimista é infiel. Quem é que afirma isso? Só quem quer usar aquele obreiro como uma maneira de gerar lucro. Cada cidadão, cada obreiro consagrado está comprando a sua posição. Isso é antibíblico. Dizendo assim, eu só vou consagrar esse obreiro se ele for dizimista. Por que eu estou falando isso aqui? Ele tem que gerar dinheiro. Onde que está na Bíblia isso? Não era gerar dinheiro não. Tinha que ter boa reputação, tinha que ser cheio do Espírito Santo e tinha que ter sabedoria. Essa é o requisito. Não é requisito ser dizimista, dar dinheiro. Não é isso. Porque a pessoa é fiel, não é fiel porque dá. A pessoa dá se ela sentir de Deus de dar. É dar com alegria. Não naquele sentido como a igreja fala lá, dar com alegria. Depois, esse é um outro assunto. Então, aqui na igreja Primitiva Amor ao Próximo, se Deus te chamou,
Se Deus tocou no seu coração e você tem um ministério na sua vida, e todas as igrejas que você foi por aí, e só porque você não é um dizimista, só porque você não fala em línguas, o seu ministério está sendo empatado, mas você é um homem de Deus, você é cheio do Espírito Santo, Deus fala contigo, você tem orientado pessoas, você tem pregado o Evangelho e você não está vendo nenhum espaço onde você está. A igreja primitiva, amor ao próximo, ampara você, abraça você e coloca você para fazer aquilo que mais você quer, fazer a obra do Senhor com liberdade. Sem pensar na tua carteira, sem pensar em te manipular, sem pensar em te controlar. A igreja primitiva, amor ao próximo, te oferece isso. A decisão é sua, irmão ou irmã, que quer realmente trabalhar para o Senhor. Agora, depois que você ver esse vídeo e não diga assim, eu quero trabalhar para o Senhor, mas ninguém me dá espaço. Aqui tem espaço para você trabalhar. É só vir. Só vir e você vai ver o que realmente aqui acontece. Então, o dízimo aqui na Igreja Primitiva Amor Próximo é espontâneo. Jamais vai acontecer a Igreja Primitiva Amor Próximo a gente ler uma lista de nomes de pessoas que dão ou não dão dízimo. Nunca, jamais está repreendido em nome de Jesus, que o sangue de Jesus, o nome de Jesus, repreenda esse espírito do Deus Mamon que existe nessa igreja, intimidando os irmãozinhos que não dão dízimo e lendo os que dão. Porque quando eu leio o nome de uma pessoa que dá, a pessoa se exalta ali. E quando eu não leio o nome daquele que não deu, aquele se sente humilhado e rebaixado. E jamais faremos isso. Estamos até pensando aqui em até anular a sacolinha, porque pelo que nós percebemos, que meio que humilha a pessoa. Porque quando a gente coloca a sacolinha, aquele que não tem para dar, fica meio com vergonha e só estende a mão. Mas isso aí é um caso que a gente vai pensar bem, né? Porque uns têm, outros não têm. E colocar um lugar, uma caixinha e ensinar o povo, o irmão tá ali e coloca a sua oferta de amor e carinho, sem obrigação, sem ameaças, porque uma coisa acontece aí fora. As irmãs de outros ministérios, não vou falar o ministério, mas você sabe, que para continuar na frente do carro tem que ser dizimista. Para ser consagrado tem que ser dizimista. Para cantar lá no púlpito tem que ser dizimista. Para fazer isso ou aquilo tem que ser dizimista. Parece que tudo que as pessoas fazem ele tem que pagar. Então, é tudo pago? Não. Isso é antibíblico. A pessoa tem que vir aqui cantar pela liberdade que ela tem em Cristo de cantar e adorar a Deus no seu cântico. A pessoa tem que pregar, ensinar, tem que fazer isso, porque isso é o que é para se fazer. É preferível que se pegue aquilo que se tenha e ajude o necessitado do que dê a essas pessoas aí fora que já estão podres de rico, em que o povo não é valorizado. E eu não preciso ir muito longe agora, esses dias agora tem uma eleição lá em Belém do Pará, para um presidente lá da convenção, lá da Assembleia de Deus, Ministério de Belém e do Ministério das Missões. Quem votou? Só entre eles, de evangelista para cima. O povo não votou. Para te ver que eles não têm respeito pelo povo de Deus. A votação não foi para o povo, a votação foi só para aqueles que estavam lá. E aí tem um monte de crente que continua lá nessa denominação, que não, eu vou repetir aqui. A Assembleia de Deus deixou de ser de Deus há muito tempo. Não estou falando de toda a Assembleia de Deus de ministério pequeno, mas quem me entende, entenderá.
E quem me ouve o que eu estou dizendo vai ver que isso é verdade. E aí que eles fazem uma votação. O povo que não tem conhecimento da palavra, que a Assembleia de Deus era um povo que estudava. Todo mundo dizia que o povo da Assembleia de Deus estudava, mas estamos num tempo que o povo da Assembleia de Deus não estuda mais a Bíblia. Então acontece que eles fazem a votação entre eles e o povo lá embaixo que não teve nem a permissão de votar, fica dizendo: parabéns, pastor, Deus te colocou, irmão. Abra os olhos. Abra os olhos. Deus está falando ao seu coração todos os dias, a tua vida, e você acha que não tem lugar para ir, irmão. Irmão, saia daí. Abra os olhos. Se você quiser fazer a obra do Senhor verdadeiramente, se você quer servir a Deus verdadeiramente, saia daí. Esses líderes não têm amor a você. Eles têm amor ao dinheiro que você tem no seu bolso. E você, irmãozinho, você, irmãzinha, que está aí num cargo, você quer perder o seu cargo rapidinho, a sua posição na igreja, só diga assim: eu vou pegar o meu dízimo e vou comprar uma cesta básica para uma pessoa. Você perde a sua posição nessa igreja rapidamente, porque você não tem nenhum valor. O valor está na sua carteira, o valor está no seu bolso. Então eu saí daí porque eu não suportava mais isso e Deus colocou em meu coração que a Igreja Primitiva Amor ao Próximo tem que seguir nesse espaço. E a geração que está vindo atrás de nós estão sendo ensinadas e orientadas a fazer isso. Não adianta uma igreja rica e poderosa e os seus membros passando fome e necessidade. Nós pregamos aqui na Igreja Primitiva Amor ao Próximo que é proibido sentar nesse banco e estar passando necessidade. É proibido alguns dos nossos irmãos sentar nesse banco e estar passando fome. Eu prefiro um ministério pequeno, mas que os irmãos estejam sendo sempre auxiliados e ajudados e ninguém passando necessidade, assim como acontecia na Igreja Primitiva lá no tempo apostólico. E se você ler lá, leia na sua casa. Atos, capítulo 2, versículo 44 e o versículo 45. Não havia necessitado entre eles, irmão. Eles tinham tudo em comum. Não é certo eu, como pastor de uma grande igreja, ter o carro do ano, ter mansão, comer do melhor e meus filhos estarem nas melhores escolas e os irmãozinhos ali que estão contribuindo com oferta, com dízimo, está passando necessidade. Isso não está certo. A gente tem que abrir os nossos olhos e ver quem nos valoriza. Deus nos valoriza. Então vá para um lugar aí perto da sua casa, um ministério que Deus já tocou no teu coração há muito tempo, para você sair dessa Assembleia de Deus e ir para uma outra Assembleia de Deus menorzinha, com o ministério começando, porque Deus vai te abençoar lá. Deus já tocou o seu coração, mas você está segurando porque você quer ficar no ministério grande. Porque no ministério grande tem muito mais igreja e você gosta de convites. Aí Deus está tocando seu coração para você sair daí, mas você tem medo de perder esse marketing da sua própria vida, dessa propaganda, porque se você sair do ministério de Belém e for para um ministério desconhecido, que ainda que seja da Assembleia de Deus desconhecido, vai ser pouca igreja e você acredita que a sua popularidade vai cair, irmão. Esqueça isso, irmão. Popular só Deus, estrela só Deus, fama só Deus. Ele deve ser a atenção geral. Para mim sair da Assembleia de Deus de Belém foi difícil também. Professor em vários seminários da Assembleia de Deus, tudo isso foi cortado. Eles são tão de Deus que hoje em dia eu não ensino mais em nenhum seminário da Assembleia de Deus Mistério de Belém. Eu não prego mais em nenhuma igreja da Assembleia de Deus Mistério de Belém, porque eu sou proibido por eles de pregar lá, e eu não vou pregar nada além do que a palavra. Meus alunos que me conhecem lá nesse ministério da Assembleia de Deus de Belém sabem do que eu estou falando. Nunca preguei heresia, sempre preguei a verdade em Cristo. Aí, para finalizar, a Igreja Primitiva Amor ao Próximo
nós sabemos aqui o que é pecado e o que não é pecado. Pecado para nós aqui é toda transgressão contra Deus. Pecado para nós é toda transgressão contra a palavra. Pecou contra a palavra é pecado. Pecou contra Deus é pecado. Se a Bíblia diz, não adulterarás, você não pode adulterar. Se a Bíblia diz que você não deve colocar nada no lugar de Deus, você não deve colocar nada no lugar de Deus. Se a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores e você ficar do lado de Mamon ou do Deus verdadeiro, não, a Bíblia deixa bem claro para nós aqui que vai ser pecado você ficar do lado do Deus Mamon, onde do Mamon, o Deus dinheiro, é o que sustenta a obra. Não, quem sustenta a obra é Deus. O dinheiro que acontece é simplesmente para auxiliar, mas ele não tem nenhum poder e não pode ter nenhum poder. Nós não podemos depender dele para sustentar a obra. Quem sustenta a obra é Deus através do seu Espírito Santo. Então, o pecado que nós sabemos é que todos nós somos pecadores, porém pecadores perdoados pelo Senhor. E ninguém na igreja primitiva Amor Próximo se acha ou se achará melhor do que o outro. Nós ensinamos aqui que todo dia nós pensamos coisas que não é para se pensar, ou até fazemos coisas que não é para se fazer, mas que cremos que ao pedir perdão para Deus, Deus nos perdoa. Isso não quer dizer que é liberdade e permissão para se pecar, mas para fazer aquele obreiro entender, aquela obreira entender que embora ele peque, ele erre, ele não será disciplinado como se disciplina a igreja aí fora, ao ponto de desprezar, desvalorizar aquela pessoa. O que nós cremos aqui é que ao cometer o ato, a pessoa reconhecer o seu ato e resolver não fazer mais aquele ato e se arrepender de coração, ela será perdoada, ou ele será perdoado por Deus e continuará suas atividades normalmente, porque ninguém foi perfeito como Jesus foi. Só Jesus foi tentado em tudo e não pecou. Tem pessoas que vêm de outros ministérios e que erraram, estando aqui no ministério da Igreja Primitiva Amor ao Próximo, e queriam que, de certa forma, fossem orientados de uma maneira agressiva, como fazem muitos e muitos líderes daí de fora. Humilham aquela pessoa, colocam aquela pessoa para fora, como se aquele que está falando fosse Deus. Não, nós não somos Deus. Nós somos filhos de Deus, nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós reconhecemos a nossa vida e é isso que fazemos em relação aos fracos na fé. Todos nós estamos aqui para ajudar, estamos aqui para fazer isso. E é isso é apenas uma pincelada do que a Igreja Primitiva Amor ao Próximo crê. Você que vem aqui, se você tiver dúvida, agora você tem um conteúdo digital aí em vídeo falado acerca do que nós cremos, embora nós cremos em muitas outras coisas que estejam relacionadas à palavra do Senhor, mas o tempo aqui já esgotou e dessa forma eu passo essa última palavra para finalizarmos esse estudo especial falando o que crê a Igreja Primitiva Amor ao Próximo, passando agora para o presidente aqui desse ministério, Igreja Primitiva Amor ao Próximo, Raimundo Damião dos Santos Pinheiros. Realmente, como nasceu a Igreja Primitiva Amor ao Próximo. A história da igreja, com meu filho, teólogo, professor, ensinou, né? Instruiu e viu como a maneira como chegamos até hoje estamos, né? Realmente. Eu me lembro, realmente, quando nós estávamos congregando,
na Assembleia, no Ministério 26 aqui. Então, uma igreja, eu vou dizer o nome da igreja, eu sempre participava da escola dominical, não faltava, meu filho não faltava. Era professor, ensinava. Tudo bem, né? Estudou, né? Se formou, né? Passou noite estudando, passava dia, né? E passou anos e anos para se formar. E quando chega um momento, ele era coordenador da escola dominical, e aquele pastor falou que ele disse que não podia mais ensinar mais ali na escola dominical, porque era a ordem dele, porque ele não pagava o dízimo, né? E teve que colocar outra pessoa que nunca estudou, não, nunca passou anos estudando na teologia, se formou como professor na teologia, teólogo, né? Então aí ficou no lugar dele e saiu. Por essa causa, a vez justa, causa justa por isso. Eu reconheço, irmão, também muitos pregadores também. Eu vi um pregador falou, no YouTube, que ele disse que ele só prega se pagar, se não pagar ele não prega, né? Tudo bem, eu concordo com isso, e eu não descreio que já certo esse pregador, ele se formou, pagou seu estudo, né? Ele vive no Evangelho, né? Cobra para pagar, tudo bem, isso tem nada a ver. Então ele está cobrando que ele estudou, né? Às vezes 8 mil, 10 mil, 15 mil de pregação de uma hora, 2 horas de pregação, né? E vive no Evangelho. E ele está recebendo aquele que ele recebeu, né? Mas vê se ele dá o dízimo, não dá o dízimo. Então pagar para ele e vai embora, pronto, acabou, que se dane, né? O povo se dane. Pegou dinheiro, pagou, acabou, pronto, foi embora. Então, nós temos que valorizar, mano, as pessoas estudam. A pessoa que passou anos e anos estudando, mano, e vai ensinar de graça, mano. Meu filho ensinava de graça, ninguém pagava nada, ele nem cobrava, mano. Depois ainda saiu, tiraram ele, colocaram outra pessoa no lugar dele porque não dá o dízimo. Isso não sei não, né? Aí, isso tá certo, o pastor não tem culpa, o pastor ele tem ordem, ele faz isso porque ele recebeu ordem, né? Então, nós estamos por debaixo da ordem do ser humano, né? O homem está amarrado, né? Pelo outro homem, né? Mas não por Jesus, né? Porque Jesus Cristo, ele mesmo, ele fez o seu trabalho, pregou o seu evangelho, né? Pegou Jesus Cristo, salvou o homem lá da Gadarena, que é um pregador que vai lá trabalhar para outro lugar, vai o pessoal de rua ali, no viaduto, ver se vai de madrugada lá pregar o evangelho. Eu vi que tem pastor que faz isso, tem pregador que faz isso, né? Buscar aquelas almas, né? Conheço um irmão que foi para a Bahia, ele servia nessa igreja lá. Ele saía de madrugada, ele tinha um carro, comprava pão, levava o café e levava para as pessoas da rua, aquelas pessoas da rua, lá na Igreja da Sé, na Praça da Sé ali, e aquelas outras praças que ele ia levava, e madrugada saía, eu costumo dele, irmão, fazer isso, né? Ele levava os mendigos, aquelas pessoas que estavam da rua, né? E esse aqui é amor, irmão, isso é amor, né? Tem gente que faz isso? Não, tem pessoas que as suas geladeiras estão cheias, seu carro na garagem, né? Seu filho estudando na faculdade, e dinheiro no banco, né? No bancário. O povo se dane, né? Está nem aí, tudo bem para com ele. Não é isso não, ele não quer isso. Deus quer amor, irmão. Amor ao seu próximo. Você já fez isso também? Saiu lá na rua, aquele mendigo aí estão deitados, no frio, né? Aí passando fome, você já levou o pão, levou o café, você que tem dinheiro, bastante dinheiro, né? Depois você tem esse amor para fazer isso, levar na praça lá, levar naquele mendigo, pessoas da rua aí, que estão passando fome, né? Assim, tem gente que faz isso, mas tem gente que faz, né? Tem que ter amor ainda para essas pessoas. Então, é isso que nós temos. Reconhecer, irmão, que Deus é tudo por nós. Que Deus nós tem riqueza. Olha, o nosso tesouro está no céu. Onde está o teu coração,
aí está teu tesouro. Se o teu coração tiver que dar terra, o tesouro da terra, você não vai ganhar nada. Mas se o tesouro, o seu coração estiver no céu, aí você está garantido. Então, onde está o teu tesouro, está no céu, também está o teu coração. Que Deus abençoe você que assistiu nessa manhã essa palestra, né? Essa história, meu, como foi, renasceu essa igreja primitiva Amor ao Próximo. Estamos aqui às terça-feiras, às quinta-feira, os domingos pela manhã, domingo à noite, né? Você é nosso convidado e você está nessa transmissão dessa live, né? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Quero orar em seu amor e colocar a bênção de Deus na sua vida. E essa bênção alcançando todo dia da sua vida, assim se ouvir a voz do Senhor de Deus. Vamos orar. Amado Deus, querido Jesus, queremos, meu Deus, pedir a tua ajuda. Queremos pedir teu auxílio, Pai Celestial. Só tu tem tudo para nós, meu Pai Celestial. Amado querido, tu és bondoso, tu és tão misericordioso, Pai Celestial, para derramar tua misericórdia em nosso coração, em cada coração dos ouvintes nesta manhã, meu Pai Celestial. Nos abençoa, nos ajuda, Pai, para pregar teu evangelho, Pai, para mostrar, seu Pai, enquanto Deus a tua palavra, Pai Celestial, que é a essência, Pai Celestial, no coração daqueles, meu Pai, o beijo da tua palavra, Pai Celestial, assim como o apóstolo Paulo, Pai, falou, Pai Celestial, oh, grande amor de Deus que excede todo entendimento, para que nós possamos ser cheios da plenitude de Deus, porque Deus é poderoso e é abundantemente capaz de fazer muito mais além do que pensamos, imaginamos, porque o poder gera em nossa vida. Ó eterno, sua glória, abençoe teus filhos nesta manhã, cada um, Pai Celestial, que a bênção do céu, Pai, entra no lar, na família, na casa, meu Pai, nos parentes, Pai Celestial, e aqueles que estão enfermos, Pai, Senhor da saúde, Pai, aqueles que estão, meu Pai, Senhor da glória, afastados dos seus caminhos, Pai, eles possam, Pai, colocar no seu coração, Deus, Senhor, Deus, reconciliação, Pai, e voltar para o aprisco, Pai, a teu braço, Jesus, porque, Deus, nós sabemos, Deus, que a porta está para fechada, glória a Deus. Deus, tu já está quase vindo, Deus da glória, tu já estás porta, tu está breve voltará, meu Pai, e a igreja, Senhor, vai estar preparado, Pai, para participar, Pai, da grande boda do Cordeiro, Senhor, glória, vai iniciar, meu Pai, no dia do arrebatamento, Senhor, com essa igreja será arrebatada, da terra, da glória a Deus, Deus eterno, Deus, que Deus possa, Pai, despertar, alertar, meu Deus, cada um, Pai Celestial, correr, meu Pai, Senhor da glória, Senhor, reconciliar, pedir perdão para ti, Deus da glória, por aqueles que estão realizando, por aqueles que estão fazendo efeito do pecado, Pai, na vida de cada um, Pai Celestial, mas tu és o Deus de misericórdia, tu és o juiz, tu és o advogado, Pai, para perdoar, Senhor Pai, mas vai chegar um momento, Senhor glória, que não vai ser advogado, não vai ser juiz, Senhor Pai, para julgar, meu Pai, a causa, Pai, longe de mim, Pai, esta palavra, Senhor glória, quando dissesse, meu Pai, para aqueles que dizem, Senhor, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu batizei nas águas no teu nome, Deus, quando Jesus Cristo, apartai-vos de mim, maldito, vos praticai iniquidade, Senhor, fora esta palavra, Pai, no meu coração, Pai, mas para consciente, ser conscientizado, Pai, dizer bendito Filho meu Pai, você com herança, desde a fundação do mundo, vinde, aleluia, esta palavra, Senhor Deus, que é correto, e cada vida, Senhor, estão no estado, Pai, espiritual, Pai, na tua presença gloriosa, Pai. Quero rogar e pedir essas bênçãos, igreja dos que vive, reina eternamente, para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.